Salve galera, firmeza, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo aí ao canal do Titio Rômulo. E meu povo, tá preparado para conhecer um jogo interessante? Mas já vou logo avisando, isso não é para qualquer um não. Não é qualquer jogador que vai pegar esse carinha aqui e vai gostar não. Beleza? Ó, vai ter muita coisa nesse vídeo. Então, meu filho, senta na tua cadeira, pega o seu cafezinho e roda a vinheta. Galerinha, antes da gente começar a realmente tocar no assunto do jogo, eu queria deixar um recado bem importante, para evitar que você perca o seu tempo. Cara, se você é um jogador de RPG de turno, de RPG Idol, de RPG Gacha, mas que gosta de prêmios AFK, ou seja, prêmios Idols, né, que você sai do jogo e sem fazer nada, você continua ganhando os prêmios, cara, esse jogo aqui não é pra você não. Esse jogo ele não tem nada idle, ele é 100% manual, ele tem estamina. Você tem que saber controlar e administrar a estamina. Se você é um cara que não gosta de jogo que te controla ali por estamina, se você usa a estamina pra falar, ele é um jogo pay to win, você tem que comprar a estamina. Sem dinheiro, você... Então, assim, cara, se você for esse tipo de jogador, cara, esse jogo não é pra você, tá? Agora, se você for um cara que gosta de pensar, que gosta de fazer aquele farm pesado, né, de deixar ali no alto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 vezes ali, até você conseguir o equipamento que você quer. Se você tem que rushar fases para conseguir as coisas para lá na frente você ficar mais forte, cara, esse aqui é o seu jogo. Eu tô fazendo essa divisão justamente para evitar que você perca o seu tempo. Agora sim, se você ficou no vídeo é porque você tá interessado. E a primeira coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte: esse jogo, galera, ele tá em soft launch lá pro lado de Canadá, Austrália e Filipinas. Ele não está na nossa Google Play e você pode fazer o download do APK dele pelo APK Combo ou pelo APK Pure, tá? Esse jogo, em novembro de 2025, ele participou de uns betas, mas em janeiro de 2026 ele foi liberado para esses países. Ele ainda está sofrendo ajustes, está sofrendo atualizações, mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: hoje ele não tem português, mas sim, ele vai vir aqui para o Brasil e virá em português para nós. Isso a gente pode validar aqui pela mensagem que eles mandaram para mim, tá? Dizendo que no momento eles não têm, né, uma data para lançamento oficial no Brasil. Mas sim, gradualmente eles estão expandindo para mais regiões, né? E eles sim estão planejando a localização do jogo para português do Brasil, né? E aí ele manda a gente entrar aqui no Discord deles para ficar por dentro das novidades. Então, cara, sim, ele vai vir para o Brasil, sim. Ele provavelmente vai receber suas legendas em português, só que a gente ainda não tem essa data definida. Dessa vez a gente vai fazer diferente, ok? Eu vou entrar aqui já na campanha para mostrar a gameplay de cara para vocês. E já vou também dizer para vocês que o jogo não se preocupa em fazer 5 estrelas, tá bom? É difícil. Não é difícil porque o jogo é complexo, não é difícil porque você não tem os componentes para atingir esse objetivo. Exemplo. Para você fazer 5 estrelas nesse jogo, você tem 5 objetivos. Primeiro objetivo, concluir a fase, com todo mundo vivo, melzinho no espelho. Segundo objetivo, pegar todos os baús que estão escondidos no jogo. Terceiro objetivo específico desta campanha, desta fase, deste capítulo, é que todos os jogadores, todos os personagens, precisam ser do elemento fogo. O quarto objetivo para a 4ª estrela é obrigatoriamente que os seus 4 heróis, tá? Não adianta você colocar um herói ali e fazer solo, que você não vai conseguir. Não vai, tá? Se você for ler aqui, você vai entender muito bem que é obrigatório que você use somente personagens da facção Eldrin. E 4. Se você tentar jogar aqui com 2 ou com 1, você não vai passar. Então você tem que ter 4 personagens da facção Eldrin para passar. E para você concluir a 5ª estrela, você tem que jogar uma vez solo. Por isso que vocês podem ver que essa daqui eu completei 4 estrelas. Na verdade eu completei 5 estrelas, porém eu pulei a 4ª. Vamos provar para vocês, e mostrando a gameplay ao mesmo tempo, que tem que ter 4 Eldrin. Então vamos lá, ó. Eu vou entrar aqui na batalha. Show de bola. E eu vou colocar aqui
tirar aqui. Eu vou fazer um filtro por facção. Eu vou vir aqui na facção e vou colocar a facção Eldrin. Cadê o Eldrin? Aqui. Aqui estão o Eldrin. Vocês estão vendo que eu só tenho 2 personagens. Vou colocar os 2 personagens lá. Beleza? Coloquei lá. Sai daqui. Coloquei os 2 personagens. Vou colocar mais personagens para vocês verem que não adianta completar a fase somente com esses personagens Eldrin. Não adianta, não vai funcionar, tá? Então vamos voltar aqui. Tirar meu filtro, desculpa. Tirar meu filtro aqui. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver onde que eles estão, cara. Eu vou mexer nessa menina aqui daqui a pouquinho. Na verdade, eu vou mexer nesses 2 daqui a pouquinho. Vamos lá, eu vou colocar aqui os personagens que eu gosto de usar. Vou colocar as irmãs. Esqueci o nome dela, mas ela, que são as irmãs. Beleza? E eu vou transferir a liderança para essa menina aqui, tá? Então, olha só. Eu vou tirar e vou colocar novamente. Eu vou tirar e vou colocar novamente. Eu não tem como transferir sem fazer isso, cara. Eu não descobri ainda uma maneira de transferir essa liderança sem fazer essa maracutaia toda. Então tá aqui. Transferir a liderança. Tá aqui, vou deixá-la com o Titã e vamos fazer aqui a batalha. Ok? Quando você entra na batalha, você tem 2 maneiras de se batalhar este jogo, tá? Você pode batalhar de forma manual ou automática, tá? E quando você... Ele tá indo aqui no alto, né? Mas ele vai voltar. Beleza. Ó. Aqui no manual, eles lançam os poderes de forma automática, só não invocam os titãs. E no automático ele faz tudo sozinho. Tá bom? Eu vou deixar aqui no alto. Olha, tem um baúzinho ali, tá vendo, ó? Eles não descobrem baús no forma automática, tá bom? Vou deixar aqui no alto. E vou deixar os heróis seguindo aqui. Nós vamos passar essa fase aqui rapidinho, porque alguns dos meus heróis estão bem fortes. E você vai ver que eu não vou completar ali a minha 5ª estrela, né? Só pra mostrar pra vocês que às vezes você não vai... Não adianta, né? Você correr atrás de 5 estrelas, porque você não tem os pré-requisitos. Então, cara, nem vale a pena fazer 4 estrelas. Passa de todas as fases, porque o seu objetivo é chegar no capítulo 8. Esse é o seu objetivo. E eu vou explicar neste vídeo por que o seu objetivo é chegar no capítulo 8, tá? Então vocês estão vendo, eu já tô terminando aqui a última luta. Nenhum personagem meu morreu. Show de bola, ó. Terminou aqui a história, ó. Eles vão se direcionar ali pro fim da campanha. Vitória. Você vai ver que eu vou continuar somente com 4 estrelas, tá? Ó, acabou. Viu? Eu não ganhei a 5ª estrela. Por que eu não ganhei a 5ª estrela? Porque a obrigatoriedade da 5ª estrela é eu ter 4 personagens da mesma facção. Tá escrito aqui. Tá vendo aqui, ó? Passa o nível, né? Com os 4 invocadores vivos. Nenhum deles podem morrer. Usando somente invocadores no plural da facção Eldrin. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter 4. Cara, isto vale para qualquer das campanhas, para qualquer dos capítulos. Cada capítulo, ele vai exigir uma facção. Por que eu tô explicando isso para vocês? Para vocês não perderem tempo em ficar correndo atrás de estrelinha. Depois você volta e faz. Estrela é bom? Eu vou explicar depois por isso. Por que isso é bom? Agora que vocês entenderam como que funciona a campanha, eu vou mostrar para vocês a composição do jogo relacionada a heróis e titãs. Os heróis aqui são chamados de invocadores. Por que eles são chamados de invocadores? Porque no decorrer da batalha, eles fazem uma invocação de um titã para ajudá-los na batalha. Eles fazem como se fosse uma fusão com esse ser e eles se transformam, né, nesse titã. O titã, ele absorve o elemento do herói a qual ele está vinculado. Os titãs, eles só podem ser vinculados a invocadores da mesma facção. Nós temos uma quantidade boa de facção. Nós temos os Seguidores da Luz, os Eldrins, os Iron Bands, os Nocturna, né, que são os Noturnos. Nós temos os Corações de Pedra, né, que são os Stonehands. Nós temos os Magos, que são os Magi. A gente tem os Cambions. Nós temos os Freeborn, né, os Nascidos Livres. E nós temos as Bestas de Sangue, que são os Beast Bloods. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 facções de invocadores. Dos titãs, a gente tem poucas facções, tá? A gente tem os dragões, que geralmente eles vão com qualquer facção. Bom, aí a gente tem os Lightseekers. A gente tem os titãs dos Lightseekers, dos Eldrin, dos Iron Bands, dos Noturnos, dos Magos, dos Cambions, do Freeborn e dos Beastblood, tá? Você pode ver que eu não tenho aqui
titãs dos corações de pedra, que são os anões. Eu não tenho, tá? Eles não têm titãs. Somente essas facções aqui. E quando você vai pro campo de batalha fazer a sua jogatina, você tem que escolher um dos seus invocadores para poder disputar essa batalha, né? E aí, quando você escolhe os seus invocadores, você só vai conseguir colocar ali o titã. Cadê aqui o titã? Caramba. Aqui, ó. Você vai conseguir colocar o titã em jogadores específicos, tá? Como eu falei pra vocês, o dragão aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. O dragão, ó, ele pode ser colocado... Ele é um coringão, tá vendo? Ó, ele pode ser colocado em qualquer um dos invocadores. Porque o dragão, ele não tem facção. Ele é um cara que você ganha no início do jogo pra você entender como funciona os titãs. E você pode colocar ele em qualquer personagem que você quiser, tá? Ele não é preso por facção. Porém, eu tenho mais 2 titãs aqui. Esses sim, estes são fixos por facção. Como eu não tenho a facção dele aqui, eu não vou conseguir listar esses invocadores, esses titãs aqui, tá? Não vou explicar como que isso beneficia você, não vou explicar nada de herói nesse vídeo. Eu tô te dando uma visão geral de como que o jogo funciona, ok? Vimos um pouquinho da gameplay, conhecemos os invocadores, conhecemos os titãs, não aprofundado, mas nós vamos conhecer aprofundado, tá bom? Vamos conhecer um pouquinho do que ele diz aqui das missões que a gente tem. Eu mostrei pra vocês a campanha, que é primordial que você as faça. Ruxa até o capítulo 8. Romulo, por que eu tenho que ir até o capítulo 8? Tá? Se você entrar no capítulo 8, você não vai ver nada. Nada de interessante falando aqui que você tem que passar desse capítulo. Mas se você for um cara esperto, você vai ver ter algumas observações aqui. Cada capítulo que você vem, ele vai te dando um equipamento específico. No capítulo 1, você tem equipamentos de vida. No capítulo 2, você vai ter equipamentos de ataque. No capítulo 3, você vai ter equipamentos de defesa. No capítulo 4, você vai ganhar equipamentos de precisão, de accuracy. No capítulo 5, tu vai ganhar vampirismo, que são equipamentos que vão fazer roubo de vida, lifesteal. No capítulo 6, você vai ganhar equipamentos de resistência. E assim por diante. Beleza? Porém, contudo, todavia, jovem gafanhoto, se você olhar aqui, você tem um cara chamado modo do chefe. Uau! O que será esse modo do chefe? É onde você farma equipamento. Lá na campanha, você vai jogando e você vai ganhar os equipamentos. Só que você viu que se cada campanha te dá um tipo de equipamento, aqui não. Aqui os chefes, eles vão te dar variados tipos de equipamentos, variados itens. Cada chefe vai atribuir algo legal a você. No primeiro chefe, que é o Ugorin, você vai ganhar aqui equipamentos. Equipamentos de vida, né? Oh, meu Deus do céu, de escudo, de crítico, de vida, de defesa, de ataque, de... Ai, meu Deus do céu. Esqueci, tolerância. Rapaz, tem um... Deixa eu ver se eu acho ele aqui pra você, ó. Ele chama de Crush Toe. É porque esse item aqui tem muito a ver com resistência. Mas pode dizer resistência, tá? Paralelismo, resistência. Você tem aqui você tem aqui a parte de fadiga, né? E você tem tolerância ao quê? A queimadura. Tolerância aqui à queimadura. Então você tem... É isso mesmo, acho que é tolerância... Ó, Mana Burn, tá vendo? Mana Burn, tolerância 7 burns. Então, tolerância aí à queimadura. Porque você tem facções elementais no jogo, tá? As facções, elas têm benefícios um contra o outro. Nesse vídeo não vou falar isso. Eu vou falar de herói. Falar de heróis pra você focar. Falar de heróis que são meta. Heróis free to play. Herói pra baleia. É outro vídeo, tá? Mas por que diabos eu tô falando dessa merda aqui? É porque o capítulo 8, ele vai liberar pra você um cara chamado Altar. Esse cara aqui, ele vai te entregar o que eu chamo de supra-sumo do negócio. Ele vai ter equipamentos melhores de vampirismo. Ele vai ter equipamentos melhores de crítico. Ele vai ter equipamentos melhores de accuracy. Sem contar que você também tem alguns equipamentos de tolerância aqui, tá? Tolerância a frio, tolerância a raio, tolerância a veneno. Isso aqui, cara, é fog, né? Eles falam de neblina e tal. Mas eu acho que isso aqui é veneno, cara. Não, aqui que é veneno. Aqui é tolerância a veneno. Essa tolerância aqui, cara, ela é esquisita porque são lá nas... Eu vou mostrar onde que é isso aqui, tá? Então, você consegue colocar no seu personagens 7. Você pode colocar até 2 sets, 2 ou 3 sets. Vamos dar uma olhadinha lá nos personagens novamente, pra gente ver a combinação dos sets desses equipamentos. Então, se vocês observarem aqui,
eu tô com 2 sets aqui na Sirena, que ela é irmã da Arissa, tá? Pô, como é que você sabe isso? É só ler a história do jogo. Na história do jogo você vai entender que essa menina aqui é irmã da Sirene, e a Sirene faz de tudo pra proteger a irmã. Por isso que é uma boa sinergia ter as duas no campo de batalha, mas não vou falar disso nesse vídeo. Então, se você observar, a maioria dos meus personagens, tá vendo, ó? Eles têm 2 sets, tá vendo? Todos eles têm 2 sets. E você clicar aqui, ele te explica como que funciona esse set. Você colocar 3 equipamentos de precisão, você vai ter mais 50 de precisão. Se você colocar mais equipamentos aqui de vida, você vai ter mais vida. Acontece que eu consigo colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que eu tenho mais coisas aqui embaixo, tá? Eu ainda não desbloqueei. Cada set para habilitar precisa de ter 3 equipamentos. Não sei se esses 2 aqui vão ser entregues por set também. Se for, significa que eu posso ter até 3 definições de equipamento aqui, 3 definições de buff pro meu personagem. Mas isso eu vou ficar devendo só quando eu conseguir avançar mais no vídeo aí, beleza? Mais no jogo, no caso. Bom, e aí eu falei, né, do capítulo 8, porque que ele é bom. Eu mostrei os 2 chefes, mas eu não entrei nos chefes aqui pra vocês verem, tá? Eu vou entrar aqui no chefe pra vocês conhecerem um pouquinho dos chefes. Eu vou entrar no mais fácil aqui pra gameplay não ficar muito longa, tá? Então eu vou ligar aqui a batalha, eu vou jogar com esse cara aqui mesmo, não vou nem configurar time, tá? Só pra explicar um negócio pra vocês. Eu vou enfrentar aqui um boss que parece como é que fala? Um chifrudão aqui. E esse cara, ele tem um tipo de dano em cima da nossa equipe. E você pode usar equipamentos para não sofrer, para você ser mais tolerante ao tipo de ataque desse cara. Porém, jovem mancebo, os seus personagens têm tolerância. Os seus personagens não têm somente habilidade. Os seus personagens têm tolerância a chefões. E você consegue identificar isso vendo as habilidades dos seus personagens. Deixa ele acabar aqui, que eu já vou mostrar pra vocês como que vocês identificam a tolerância aos seus personagens, né? E aonde que você... Aí, ele fez até invocação ali, né? E aonde que vocês vão tentar montar o time pra ser mais resistente. Esse é um tipo de boss, onde que ele vai dropar equipamentos. E você tem um boss aqui no mapa que ele é responsável pelo despertar das estrelas dos seus personagens. Se você voltar aqui para os seus personagens, você vai entender que eles têm várias opções. Eles têm o perfil que fala deles, ele tem o nível que você sobe e você tem a ascensão, que é onde que você pega cópias dele ou pega outros personagens com a mesma quantidade de estrela, tá vendo aqui, ó? E você pode subir aqui, quebrar o limite no caso do seu herói, permitindo que ele vá acima do nível 40. Né? Você tem os equipamentos, que eu já mostrei, você tem as habilidades, aí daqui a pouquinho eu vou falar das habilidades, e você tem o despertar, beleza? No despertar, você vai desbloqueando as estrelinhas. À medida que você vai desbloqueando as estrelinhas, ele vai te pedindo material. Esse material pega lá no chefão que eu mostrei pra vocês. Não aquele dos equipamentos, mas do que tá do ladinho. Por exemplo, esse material aqui, ele me pede pra pegar na... Ele vai me jogar pra lá, na Astral Garuda, vamos pra lá. Pra onde que ele vai me jogar? Ele já me jogou direto, tá? Mas essa aqui é a neutra. Astral Garuda, beleza. Então, esse aqui são os elementais, tá vendo? Essa aqui é a Omnissa. A Omnissa é como se fosse uma arpia, ela é esquisitona, velho. Né? Cada um desses caras aqui vai te dar um item pra você poder fazer o despertar. Aqui é onde que eu preciso completar pra fazer ali a campanha. E é aqui que eu vou ganhar ali a subida das estrelinhas, da ascensão. Vou voltar pro herói, porque agora eu vou falar do que eu queria mostrar pra vocês, que era a tolerância. Então eu estou aqui na minha usuáriazinha, na minha Arissa. Se eu vier aqui nas habilidades, você vai ver que ela tem 1, 2, 3, 4 habilidades, sendo a 4ª especial, e aqui é o comum dela. Então ela tem 5 habilidades, beleza? Tem ataque básico, habilidade 1, habilidade 2, habilidade 3, desculpa, habilidade 4. E 4 habilidades. Na verdade 5, né? Comum, habilidade 1, 2, 3 e 4, com a comum, 5 habilidades. Essa aqui é a Ultimate, é a especial dela. E olha o que tá aqui. Tolerância. Então essa menina é tolerante. Qual a tolerância que ela tem aqui, ó? Ela tem tolerância a penalidade de quê? Acho que é de queimadura, velho. Deixa eu ver aqui qual que é a tolerância que essa menina tem aqui. Invocador recebe tolerância de bônus, penalidade, dependendo do boss. Qual a feita invoca tolerância? Corrupção, né? Então, corrosão.
Então, é como se fosse ácido. Parece queimadura, né? Mas não é, cara. É corrosão, hein? É ácido. Quais são os boss, os chefões, que essa menina aqui é tolerante? Olha ali. A Omnice do fogo, então queimadura. A Omnice Dark. E o Hyxis. Esse Hyxis, eu ainda não desbloqueei ele. Olha que legal. Então você tem invocadores que têm tolerância. E você ainda pode colocar no seu invocador equipamentos para aumentar a sua tolerância. Olha que legal, velho. Galera, eu sei que o vídeo tá ficando grande. Tem muita coisa para mostrar para vocês. Eu só tô mostrando a pontinha do iceberg. Uma outra coisa. Por que é importante fazer os capítulos? Por que é importante você ficar rushando os capítulos? Você vai rushar os capítulos e você vai ganhar a premiação. À medida que você vai rushando os capítulos, você tem os prêmios, que são garantidos. Você tem os prêmios, que são randoms, que podem cair ou não durante a sua partida. Dentre eles, heróis, fragmentos, coringas de estrelas para subir e invocação. Invocação de titã, invocação de personagens. Vamos entender o summon? Vou dar uma palhinha muito rápido do summon, porque é uma coisa que interessa a vocês e eu acho que vai ficar assim complicado para quem não assistiu o vídeo, mas para quem assistiu o vídeo vai ficar suave na nave, tá? Summon, galera. O summon, ele é dividido aqui em duas partes, tá? Summons dos seus invocadores e summons dos seus titãs. Summons de invocadores são divididos por estrelas. Então você tem estrela selvagem, estrela da fé, estrela do destino, estrela radiante e estrela divina, que são representadas por cores. Estrela selvagem, verde. Estrela da fé, azul. Estrela do destino, roxa. Estrela radiante, sei lá que cor é essa, parece diamante, né? Essa cor aqui, ó. Essa cor aqui. E a estrela divina, essa amarelona aqui. Estrela divina e estrela radiante é o nosso sonho de consumo. Pra quem é wild, pra quem é baleia, vai conseguir isso aqui com mais facilidade, tá? Mas assim, vai tirando o cavalinho da chuva, porque isso aqui é difícil de pegar. Mesmo pagando essas coisas, é difícil de pegar. Então, mesmo que o cara seja baleia, ele vai ficar travadinho, tá? Não tô dizendo que ele não vai conseguir, mas ele vai sofrer uma dificuldade pra conseguir isso daqui. Mas esses caras têm um poder financeiro muito alto, né? Então, não quero entrar nesse detalhe. Onde que Free to Play vai focar? Free to Play vai focar nas estrelas de destino. As estrelas de destino, cara, você tem a possibilidade de ganhar aqui raro, lendário e épico, tá? Que é o azul, o roxinho e o amarelinho. É complicado cair lendário aqui? Não, cara, se você tiver sorte, com um summon você tira o lendário. Eu não tenho essa sorte não, tá? Porém, ele tem os pits, beleza? Então os pits aqui, vou pegar do divino para nós, do destino, tá? Se você conseguir pegar um lendário, o pit zera. Se você fez 50, uau, você vai conseguir. Mas o de 190 não zera, tá? Pelo menos foi o que eu entendi. O de 190 não zera. Ele só para. Se você fez 49 e não ganhou, no 50 você ganha de novo. Você já fez 50 mais 50, você tá com 100. Beleza? Depois dos 190, que você fez 50, não ganhou, ganhou no 50, você fez 50 summons sem ganhar um cara lendário. Tá entendendo o raciocínio? Se eu tiver entendido errado, gente, vocês podem falar no comentário aí, tá? Mas se você fez 50 summons e não ganhou nenhum lendário, você vai ganhar no 50, no pitch de 50. Isso vai descer aqui pra baixo. Você fez 50 summons sem ganhar nenhum. Cara, se você é igual o Titio Romulo e fez 50 de novo e não ganhou, aí vai vir aqui pra baixo. Você fez 100 summons e só ganhou 2 lendários porque você chegou no pitch de 50. Aí você fez mais 50 summons e não ganhou, parabéns, você é igual o Titio Romulo. Você fez 150 summons sem ganhar nenhum lendário. Só ganhou no pitch de 50. Cara, tira o chapéu que você entrou pro meu time. E aí, se você fizer mais 40, antes de chegar no pitch de 50, você vai ganhar o seu lendário. Isso foi o que eu entendi. Então, bicho, por mais azarado que você seja, por mais Titio Rômulo que você seja, com 50 em 50 você vai conseguir o seu lendário. E quando você chegar a 190, que é melhor do que chegar a 200, você também vai ter o seu lendário. Então, se você fizer 190 summons, você vai conseguir, no mínimo, 4 lendários. Isso é o no mínimo que você vai... O jogo sempre vai te entregar 4 lendários no pitch de 190 summons. Você vai ter 4 lendários. Show de bola? E isso vai valer aí para todos os outros aí, cada um com seu pitch específico. Tá bom? Bom, agora que eu falei isso, eu vou te dar mais outra dica no summon. Em hipótese alguma, use gema para fazer summon. Tá? Não faça isso. Guarde a sua gema, você vai usar para outra coisa que a gente vai explicar em outro vídeo. Tá? Junte os seus menininhos para poder fazer esse summon. Esse aqui, cara, você vai ganhar
Um monte. Qualquer campanha que você fizer ali, você vai ganhar. Eu vou até fazer uma campanha agora, pra gente completar os 10 aqui. E aí eu faço um de 10 aqui. E a gente vai fazer esse summon aqui de 1 e esse summon de 10. Quem sabe no vídeo vocês me dão a oportunidade de ganhar um épicozinho, hein? Pera aí que eu vou voltar. Pronto, povão, eu já consegui fazer ali minha missãozinha, ó. Peguei aqui 10 summons, vamos fazer aqui o ticketzinho de 10. Aqui só cai raro, comum e não comum, né? Provavelmente vai vir um rarozinho aqui. Vou dar um skip aqui, né, galera? Porque não tem necessidade. Ó, veio um cara... Não veio nenhum que eu não tinha. Todos eles eu já tinha. Veio aqui essa menina aqui, que é uma incomum também. Que eu uso ela até no meu time de fogo. E esse aqui eu também já tinha, só não uso ele. Beleza? Então, nesse tipo de summon aqui, é onde você mais vai ter condições de fazer. E vai vir food aqui, tá bom? Agora, esse aqui é o nosso foco. Tá? Esse aqui é primordial, é juntar 10 pra gente ter aquela sensação de que vai vir alguma coisa nova, tá? Mas com um summon também pode vir. Vamos lá. Se vier um raro aqui que eu não tenho, eu vou ficar muito satisfeito, tá? Raro é azul. Vamos lá, vamos ver o que vai vir aqui. Se você observar, ele vai avançar para um templo. Se ele for pro próximo templo... Ai. Se ele fosse para o próximo templo... Ah, não acredito. Não acredito que eu ganhei o Batarok. Rapaz, esse cara é anti-meta, gente. Nossa, mudou meu time todo. Caraca, velho, eu ganhei o Batarok. Puta merda. Tá, ainda vou fazer um vídeo de heróis explicando pra vocês quem são os heróis que você deve investir. Caraca, velho, que sorte que vocês me deram. Mas enfim, o summon ali, quando ele avança, ele vai pra um templo. Se ele avançar daquele templo, significa que ele não vai ser um raro, ele vai ser um épico. Se ele avançar pro próximo templo, aí, meu irmão, é sorte grande, é um lendário, tá? Cara, eu ganhei o Batarok, velho, que massa, velho. Então, meu povo, não esquece desse like maroto aí, não esquece de compartilhar o vídeo com a galera que vai jogar esse cara, que vai baixar o APK e vai se divertir. Eu fiz, assim, um resumo muito pequeno, mas estratégico, para você iniciar no jogo com foco, para você não ficar jogando sem saber o que você tem que fazer. O nosso próximo vídeo que já está no canal, você tem que assistir, quais heróis eu devo focar, como um jogador free to play, quem eu vou correr atrás, quem eu tenho que correr atrás. E esse vídeo aí é o próximo vídeo que você vai ter que assistir. Aqui eu te dei uma base muito estruturada para você entender como funcionam os personagens, como funcionam os equipamentos, como é que funciona o summon, como é que são as fases dos chefes, por que você tem que fazer a campanha, a estratégia de chegar na campanha do capítulo 8, o desbloqueio dos equipamentos. Eu não mostrei para vocês as estratégicas táticas de posicionamento no campo de batalha, eu não mostrei, e N outras coisas que ainda vou mostrar para vocês. Eu só peço que você, novamente, deixe esse like aí para fortalecer o titio e vou querer saber de vocês. Vai jogar? Cara, vai no comentário e coloca. Eu vou ler o comentário de todo mundo. Eu gostaria muito de saber se vocês vão jogar esse jogo. Ele me interessou, é um jogo novo, uma grande possibilidade de ter um crescimento absurdo. Eu acho que no meu canal eu não tenho muitos seguidores que é desse nicho. Gostaria muito de trazer alguns novos seguidores para esse nicho do meu canal. E se você é novo no canal, cara, inscreva-se aí, ativa o sininho. E se você quer esse tipo de conteúdo, também vem aqui no comentário e fala. Na descrição do vídeo a gente tem as informações para você fazer download e tem também o nosso Telegram. É importante que você entre no Telegram se você quiser falar desse jogo. Eu não tenho grupo desse jogo no Telegram. Mas se a gente criar uma comunidade legal, igual eu fiz, igual eu criei a comunidade do Legends, ela tá lá, ela tá caminhando sozinha hoje, eu poderia fazer dos Invokers. Mas eu preciso de vocês. Eu não posso tomar essa decisão sozinho. Gostaria muito de vir aqui no comentário e ver se vocês querem jogar, se vocês vão jogar, se vocês querem um grupo no Telegram. Entre no Telegram, conversa com a gente, vamos lá. Isso é primordial para dar um norte, para saber se vocês realmente querem uma série desse jogo no canal ou não. Eu fui. Até o próximo vídeo.